Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença da palestrante Daniela Brum. Ela falará sobre o tema suicídio. Ela é psicóloga por formação. Faz parte do Conselho Regional Espírita Quinto CRER, setor de juventude. É mestranda pela UFSJ em enfermagem e estuda o tema suicídio há 2 anos. Seja muito bem-vinda, nossa querida amiga Daniela. Uma boa noite a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer a presença de cada um de vocês. E o tema de hoje, ele está incluído, na verdade, em um projeto de um mês inteiro. O Homem pela Vida é um projeto que deu início ano passado. A gente aborda temas para a valorização da vida. O de hoje é falar sobre a terapêutica de Jesus na prevenção do suicídio. E outros temas trabalham também o aborto, a dependência química e também a violência. Então, no dia de hoje, nesta noite, eu quero trazer para vocês alguns dados, vou mostrar para vocês como que se dá o suicídio no mundo, né? Para a gente entender o impacto dele, falar um pouco da visão espírita e, finalmente, o que Jesus traz para nós, como forma de nos fortalecer na vida e prevenir para que a gente cometa um ato como esse. Então, vamos lá. Esses números, esses dados mundiais, eles realmente nos dão dimensão do que é o suicídio no mundo, no sentido de ver o tamanho desse problema, que é um problema de saúde pública. A Organização Mundial de Saúde considera o suicídio um problema de saúde pública. E nós vamos entender por quê. Por ano, no mundo, são cerca de 800 mil pessoas que morrem por suicídio. E isso é o número que a gente tem registrado. Na verdade, a estimativa é que esse número, na verdade, chega a cerca de 1 milhão. Isso faz com que ocorra no mundo um suicídio a cada 40 segundos. E aí a gente está falando de quem realmente consumou o ato suicida. Mas para quem está tentando, são 10 a 20 outras pessoas que estão tentando para cada pessoa que conseguiu se matar. Então, estão tentando no mundo uma pessoa a cada 4 segundos. O óbito por suicídio, ele supera o número de óbitos por conflitos armados e violência. Então, morrem mais pessoas por suicídio do que por guerras e violência. E na juventude, que é o período compreendido entre 15 e 29 anos, o suicídio é a segunda causa de morte em todo o mundo. Ele só fica abaixo dos acidentes de trânsito. E aí a gente percebe que há um impacto em quem está, direto ou indiretamente, envolvido com uma pessoa que cometeu suicídio. E são pelo menos 5, 6 a 10 pessoas que estão envolvidas diretamente e que são afetadas emocionalmente, são afetadas economicamente e socialmente. Então, se você pensa que são cerca de 1 milhão de pessoas que cometem suicídio, são 6 outras milhões de pessoas que estão sofrendo impacto, que estão em luto complexo por suicídio. E isso gera no mundo, inclusive, um gasto de saúde de 1,4%. Todo o gasto do mundo, 1,4%, é decorrente de luto por suicídio. O Brasil, ele não está no topo dos países que têm as maiores taxas, mas em números absolutos de morte, nós estamos ocupando o 8º lugar. Então, por mais que a nossa taxa não seja alta, é uma taxa que gira em torno de 6, e é considerada alta a partir de 15, nós temos que nos preocupar com essa questão no Brasil, porque, dada a nossa até extensão geográfica, muitas pessoas realmente morrem por suicídio no nosso país. São cerca de 32 pessoas que morrem por dia no Brasil. E apenas entre 2002 e 2012, no período de 10 anos, na juventude aumentou 30% a ocorrência do suicídio.
E a estimativa da Organização Mundial de Saúde não é boa. Em verdade, de acordo com a projeção dos dados, possivelmente em 2020 o número irá dobrar. Então, se hoje são 800 mil registrados, possivelmente em 2020 serão 1,6 milhão. Por que a gente está falando desses dados? Realmente para a gente ter uma dimensão dessa questão, que não é realmente um detalhe da nossa sociedade. Um dos grandes motivos da gente buscar falar do suicídio é exatamente porque, direto ou indiretamente, nós conhecemos pessoas do nosso círculo, até parentes, pessoas próximas ou da nossa comunidade, que cometeram suicídio. E muitas vezes a gente pode perguntar por quê, ou para onde ela foi, por que ela fez isso, né? E isso vai nos incomodar de uma forma ou de outra. Então, o suicídio faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história humana. E nós, então, precisamos falar do assunto, porque enquanto houver um tabu, houver uma proibição de falar do assunto, ele não será prevenido. Por quê? Não existe prevenção de nenhuma situação que compromete a saúde do homem se ela não for falada. Então, não existe prevenção de suicídio se não for falado. Como é, por exemplo, com a dengue, a AIDS, qualquer situação dessas, nós temos campanhas de conscientização, não temos? Com o suicídio não tem por que ser diferente. Então, falar é a primeira solução para resolver esse problema. Então, pensando nas causas, porque a primeira pergunta quando a gente fala de suicídio é por quê? E, na verdade, o entendimento que a gente tem do suicídio é que ele é um fenômeno multicausal. Então, não tem como a gente dizer que é uma coisa que leva ao suicídio, que tem um porquê. Tem uma conjuntura de fatores que se interrelacionam e que podem fragilizar, favorecer uma pessoa a cometer esse ato. Então, é um fenômeno multicausal. Ele tem alguns fatores que a gente chama de risco e outros que a gente chama de proteção. Que, basicamente, eles são algumas circunstâncias, algumas condições de vida, né, alguns traços de personalidade que podem aumentar ou diminuir a probabilidade da pessoa tentar o suicídio ou mesmo suicidar-se. Porque ela pode tentar e não conseguir, e tentar e conseguir. É o suicídio consumado. O que são geralmente esses fatores? Esses fatores de risco, a gente chama os que estão associados. Por quê? Uma mesma circunstância de vida pode fragilizar uma pessoa e a outra não. Por exemplo, uma coisa que é muito corriqueiro de se falar é que a pessoa se suicidou por questão de perda financeira, ou de perda afetiva, um rompimento amoroso, a perda de um ente querido. Tudo isso pode fragilizar uma pessoa e ser uma forma de desencadear? Pode, só que não necessariamente todos que viveram uma situação como essa vão vir a cometer suicídio. Por isso, são fatores que se interrelacionam e que eles estão geralmente associados. Eles não levam necessariamente, por isso que a gente não pode falar que é uma causa. Certo? O que mais pode estar associado? Principalmente, uma das premissas da Organização Mundial de Saúde é a associação com transtornos mentais, principalmente os transtornos de humor, como a depressão, principalmente, e o transtorno afetivo bipolar. Então, essa é até um argumento para que o suicídio seja prevenível através do tratamento de transtornos mentais. Outra associação é condições, a história de vida da pessoa, traumas de infância, a forma de criação dela, se tem pessoas na família que cometeram suicídio, e principalmente, se a pessoa já tentou alguma vez, e a questão da presença de um transtorno mental. São os principais fatores de risco, certo? E os fatores de proteção, então? Os fatores de proteção, eles estão associados aquilo que fortalece o sujeito no enfrentamento dos problemas, das situações, na resolução de problemas, né? O vínculo
forte, estabelecido com família, com amigos. Então, um pertencimento em um grupo, uma estrutura de personalidade que não seja tão rígida, que não seja tão impulsiva. São todas condições que geralmente protegem uma pessoa a cometer suicídio, certo? Então, é essa inter-relação desses dois fatores, né, desses múltiplos fatores, na verdade, de proteção e de risco, que criam um panorama do comportamento suicida. E aí, tem algumas condições que a gente chama de vulnerabilidade, que realmente podem deixar uma pessoa vulnerável ao suicídio, que são a desesperança e o desespero, a ambivalência, a rigidez e impulsividade. Então, essa ambivalência está associada também a pensar em morrer, mas não querer morrer, que é querer terminar com uma situação problemática, um sofrimento, uma situação que realmente não se vê solução, a não ser a morte, e, ao mesmo tempo, querer continuar vivo. Realmente a intenção de estar vivo. Essa é a ambivalência. A rigidez é uma estrutura de tudo ou nada, de 8 ou 80. Então, rigidez de pensamento e a impulsividade, que pode realmente fazer com que a pessoa cometa o ato de forma impulsiva. Outro fator de vulnerabilidade é a negatividade com que o sujeito vai ver a si mesmo, o futuro e o mundo. Então, o mundo é ruim, o futuro é incerto e não tem possibilidades de melhora. Eu trago em mim coisas negativas, eu não consigo resolver minhas situações, então tem uma negatividade para realmente enxergar o mundo, uma lente negativa. E então, isso está associado leva, né, a uma incapacidade em enxergar resolução possível para o sofrimento, e isso faz com que a pessoa possa perder a esperança de viver e o sentido, né? E, como eu falei, a associação com os transtornos mentais. Então, beleza. Essa primeira parte é para a gente entender mais ou menos sobre o comportamento suicida, certo? Como ele se dá no mundo, algumas características. Então, a gente se pergunta, o que o Espiritismo diz sobre o suicídio, né? E a gente pode recorrer, então, ao Livro dos Espíritos, na parte que fala exatamente de suicídio e loucura, aliás, de suicídio e desgosto da vida, suicídio e loucura do Evangelho. E na questão 957, nós vamos ter um esclarecimento. Mas, de uma forma geral, a gente reconhece que não tem outra filosofia espiritualista que nos esclareça tanto a realidade do suicídio, a realidade do suicida após o ato. Realmente dizer o que acontece depois, que é uma das grandes perguntas, né? E isso o suicídio nos mostra. E o que a gente verifica é que, em nenhuma hipótese, há o alívio ou a melhora da condição daquele que se mata, né? Entretanto, desde já, cabe que a gente pontue que não existe destino determinado, não existe um determinismo para o que vai acontecer com todos. Então, o suicídio acontece isso, isso e isso. Não, porque cada um tem a sua história. A intenção com que envolveu o ato varia de cada pessoa. Então, na verdade, há uma gradação que é de acordo com o nível de consciência da pessoa que cometeu o suicídio. Então, na pergunta 957, Kardec pergunta aos espíritos: quais as consequências gerais do suicídio para o espírito? E eles nos esclarecem. As consequências são muito diversas. Não há penas determinadas. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas que os produziram. Então, a circunstância em que se deu, né? Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então, o que destaca para nós nessa explicação das consequências do suicídio, né? Entender que depende da consciência. Então,
É uma questão moral do sujeito, do espírito que cometeu o suicídio. Então, há o desapontamento como uma coisa comum a todos. Por quê? A condição em que a pessoa, o estado em que a pessoa se encontra é de perturbação mental, sofrimento e revolta. Isso não vai suspender porque ela desligou do corpo físico, né, cometeu o suicídio. Isso não vai mudar, e muito pelo contrário, piora, né? E depende da intenção que a pessoa teve nas circunstâncias que ela teve. Inclusive, ao longo dessas questões colocadas por Kardec, os espíritos nos esclarecem que o louco que se suicida não sabe o que faz. Porque a condição de consciência é o turvamento, como é esclarecido para nós no Evangelho, o turvamento da consciência. Então, o uso do livre-arbítrio dele não estava sendo pleno, né? E aí, uma coisa interessante de verificar é a similaridade do suicídio com casos de morte violenta, né? Porque há uma interrupção brusca da ligação com o corpo. Então, quando é falado assim, de expiar a falta e outros conhecimentos que a gente tem da doutrina, de que o espírito fica revivendo a situação da morte, isso também é comum em casos em que há uma morte violenta pela interrupção brusca do laço, né? Então, na morte natural, esse laço vai se enfraquecendo gradualmente, né? Mas numa morte violenta é rompido bruscamente. E aí, um ponto importante é perceber que esse rompimento faz com que a energia necessária para que a pessoa desse continuidade à vida, ela ainda fica fluindo. É o que a gente colocou aqui como a bateria da vida. É como se nós viéssemos com uma quantidade de bateria suficiente para a gente viver. Então, a gente tem uma quantidade de fluido vital para a gente viver. Quando a gente interrompe isso, o fluido vital continua. E é o que a gente vê no livro Memórias de um Suicida, a Ivone Amaral Pereira esclarecendo, né? Que é preciso que vá se desagregando essas poderosas camadas de fluidos do espírito que revestiam ele, né, a organização física, e, ou seja, do perispírito que se aglomeraram em reserva suficiente para o compromisso que foi colocado quando ele veio para a existência, né? Era para ser para a existência completa. Então, quando a gente lê relatos, inclusive nesse livro, de que há uma punição do suicida porque ele cometeu uma infração à lei divina, na verdade, é uma lei natural, é uma lei divina, que tem uma forma de processar a vida orgânica. Você tem uma quantidade de fluido vital. Você interrompeu, esse fluido vital ainda está ali disponível. E é isso que faz com que haja a ligação ainda com o corpo, que é o que geralmente é relatado, que é como se você ainda estivesse conectado com o corpo, sofrendo a mesma situação. Esse não é o foco da nossa palestra. O sentido é de esclarecer realmente esse ponto, porque muitas das vezes parece que é para punir o suicida. E muito pelo contrário. É uma situação que realmente abalou o perispírito dele, então há uma violência com o próprio corpo, isso vai refletir no perispírito. E, na verdade, qualquer ação nossa reflete no nosso perispírito. Qualquer ato imprime coisas no nosso perispírito. Então, os nossos vícios, os nossos hábitos, por exemplo, de comida, de bebida, tudo isso e outros atos como a maledicência, tudo isso imprime coisas no nosso perispírito. Isso vai ter consequências para nós, não é? Então, o estrago que foi provocado muitas vezes vai levar muito tempo para ser realmente regenerado, refeito, transformado, né? Muitas vezes até um século. Isso pode se dar no mundo espiritual ou no mundo físico. A forma como isso vai se dar depende do espírito, depende da história. Então, não tem aquele determinismo de achar que o suicida morreu de tal forma. Na próxima existência, ele vai vir faltando alguma coisa. Ele vai vir com um órgão danificado. A justiça divina não opera com determinismo como esse.
tudo o que o Espírito passa, inclusive a necessidade dele ter várias reencarnações para que ele aprenda, para que ele exercite as virtudes, são oportunidades de Deus. São todos atos de misericórdia. O amor de Deus está sobre nós o tempo inteiro. Mesmo quando nós cometemos infrações contra as suas leis, o que a gente faz diariamente, de uma forma mais ou menos grave, o amor de Deus está sobre nós. Então não existe punição. Existe uma lei, uma forma de organização. Quando você age em desacordo com essa lei, tem consequências. Por quê? É a forma do uso do nosso livre-arbítrio. Então, todo nosso ato tem uma consequência. E isso o sol nasce para todos, é uma lei. Vale para todo mundo, né? Então, na verdade, ninguém vai se evadir da consequência dos seus atos, né? Como uma planta alguma produz diferente fruto para a sua própria estrutura fatalista, como nos diz Joana de Ângeles. Então, temos o uso do livre-arbítrio, estamos falando no caso de uma pessoa que escolheu se matar, e há consequências. Deus não nos pune. Muito pelo contrário, Ele dá condições para que a gente possa regenerar esse ato. Certo? Então, o objetivo das reencarnações, em qualquer condição que ela seja, é acumular o conhecimento, a sabedoria, um discernimento daquilo que nos convém, e a meta é evoluir. Então, quando uma pessoa comete suicídio, ela não parou, ela não está, vamos dizer, destinada ao sofrimento eterno, como algumas doutrinas podem colocar, algumas pessoas podem vir a pensar. Muito pelo contrário, ele continua em evolução e ele terá oportunidades de refazer o seu ato, como é para todo mundo. E aí, nenhum de nós evolui sem esforço, sem trabalho, sem superar adversidades e enfrentar as próprias imperfeições. Então, quando uma pessoa comete um ato como suicídio, ela vai ter que empreender um esforço muito grande para que ela realmente refaça esse ato, reveja as ações dela, consiga lidar com aqueles fatores que eu falei antes de risco. E é por isso que a gente vem falar hoje de terapêutica de Jesus, porque Ele nos deu um roteiro que a gente pode seguir, a gente vai ver mais na frente. Então, terapêutica de Jesus. Primeira coisa é entender a terapia e a terapêutica. O que quer dizer isso? Então, de forma bem superficial, a terapia é servir, cuidar. E o terapeuta é aquele que cuida, aquele que serve, certo? Então, o que Jesus trouxe para nós? Como Jesus nos ensinou sobre como cuidar dos nossos sofrimentos? Que proposta tem Jesus para lidar com eles? Como lidar com os fatores de risco, que é um conhecimento da área da saúde? Como fortalecer os fatores de proteção? É isso que a gente quer focar hoje. Então, a terapêutica de Jesus. A primeira coisa é perceber o quanto que o Evangelho, o exemplo de Jesus, o testemunho dele, é um roteiro imprescindível para a nossa felicidade. Então, lá na introdução do Caminho, Verdade e Vida, o livro de Emmanuel, pela psicografia do Chico, o Emmanuel nos basicamente dá um puxão de orelha, dizendo que o Evangelho não é um livro para a gente ajoelhar e orar, não é um livro de rezas, é um roteiro de conduta. E esse roteiro, ele não tem uma divisão entre o nosso templo, a nossa casa espírita, a nossa igreja e a rua. Ele é um roteiro para a vida inteira, para todos os espaços. Então, ele vem esclarecendo. É um roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de adoração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes, por nossa própria culpa. Então, é a não internalização ainda do roteiro que Jesus trouxe para nós. E aí, quando a gente
visualiza o Evangelho segundo o Espiritismo, abre a introdução e vai visualizar o que é aquele livro, a gente percebe que ele fortifica e protege. Lá está escrito assim: é uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. É finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade futura, o levantamento de uma ponta do véu que nos esconde a vida que virá. Então é visão, dar visão. O objetivo de falar de terapêutica é perceber o quanto esse conhecimento realmente nos instrumentaliza para enfrentar todas as situações de vida que a gente tem que encarar e como que isso é um roteiro para qualquer circunstância da nossa vida. E aí é interessante perceber que essa terapêutica de Jesus, na verdade, é uma mudança de paradigma. Porque se a gente for para a ciência médica, para a ciência psicológica, eles têm os seus paradigmas, as suas formas de tratamento, seus conceitos e tal. Mas a terapêutica de Jesus envolve ir na fonte dos problemas, que é o ser espiritual. É onde está o cerne das nossas chagas. E aí, o que é interessante é que quando a gente vai falar de terapêutica de Jesus na prevenção do suicídio, a gente na verdade está falando para qualquer situação. Porque Jesus não foi ao monte e falar como enfrentar a depressão, como enfrentar dependência química, como enfrentar tal coisa. Ele falou de virtudes a serem conquistadas, porque isso é que fortifica para o enfrentamento de qualquer situação. É onde está o cerne das coisas. Ele é muito pontual. Jesus não perde tempo, ele é objetivo. Então, quando a gente vai falar de prevenção do suicídio, qualquer outra questão associada ao Evangelho, a gente vai voltar nesses pontos que muitas das vezes nós temos certa preguiça de falar. Vai falar de caridade de novo? Vai falar de amor de novo? Sim, porque é disso que a gente precisa, é isso que a gente tem que realmente desenvolver, né? E muitas das vezes, por nos, vamos dizer assim, nos prender nessas situações e ter um certo distanciamento, como o Emmanuel nos fala, de menoscabá-lo nas ruas, a gente não consegue visualizar o quanto que aquilo realmente é como se fosse um livro de bolso. É como se fosse realmente um guia até para você cozinhar. Cozinhar com o Evangelho, cozinhar com amor, né? É uma coisa para você viver diariamente. E aí, a gente vai elencar, então, alguns pontos que a gente percebe no Evangelho que realmente fortificam, que nos fortalecem para valorizar a vida. Então, lembrando, né? Humildade e caridade, eis o que não acaba de recomendar Jesus. O que ele próprio dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. E não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. E aí, então, temos um convite de Jesus. Ele fala do vinde a mim. Ele se direciona exatamente para os aflitos, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontreis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos desmembrar um pouquinho. De que jugo é esse que Jesus falava? Que meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que jugo é esse? Quem quiser responder, pode responder. Ele estava falando da observância da lei de Deus. O jugo é uma estrutura de madeira que une o carro de boi, 2 bois em uma carroça. Isso eu já não entendo muito. Mas é uma estrutura de madeira que une e que direciona, né? Então é a observância da lei de Deus, que é a condição para esse alívio que ele promete.
Ele promete o alívio de que você busque a Ele, desde que você tenha a observância da lei de Deus. Mas é uma lei suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. E ele ainda diz: aprendei de mim, que sou brando e humilde. Então ele sempre dá a dica: aprendei de mim, que sou brando e humilde. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu trouxe, ficou um pouco longo, embora eu tenha resumido, um texto do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, em que ele fala exatamente sobre a humildade. Já que a gente está elencando alguns pontos, algumas virtudes, para essa terapêutica, vamos começar com a humildade. Então, Emmanuel vem colocando conceitos realmente muito profundos sobre a humildade e colocando o papel dela na nossa vida. Então, ele coloca assim: a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, patrocinando o progresso e a renovação. A carência de humildade, que, no fundo, é reconhecimento da nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sofrimento, como se fosse água parada, né? Quais sejam o orgulho e a cobiça. Então, não reconhecer a nossa pequenez diante do universo forma esses enquistamentos do sentimento, como, por exemplo, o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Sem o clima da humildade, não se desvencilha da trama de sombras a que ainda se vincula. Então, a sombra que se envolve uma pessoa sem humildade continua, desde que ela continua não humilde. No plano da animalidade que todos deixamos para trás, após a auréola da razão. Possuída pelo espírito da posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme, o despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular. Para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana, em que a ausência da humildade comanda o incentivo à loucura nos mais dolorosos conflitos passionais. Quem retrata em si os louros dessa virtude, quase desconhecida, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir, a benefício de todos, assimilando deste modo a bênção de equilíbrio e substancializando a manifestação das leis divinas, que jamais alardeiam as próprias dádivas. Humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior, que nasce nas profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Cultivá-la é avançar para a frente, sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor cada dia, refletindo-a do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza. O Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz. Quer dizer, Emmanuel traz conceituações de humildade, como reconhecer a nossa pequenez, perceber o espaço que você tem, o seu espaço e o outro, né? Respeitar o outro, ter calma, não deixar que as suas paixões deixem levar. E ela é central para toda essa trama, toda essa saúde mental que a gente quer conquistar. E
Então, Jesus disse que é brando e humilde. A brandura entra, então, como a calma, a paciência, a mansuetude e a moderação. Queria perguntar para vocês, qual é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Agora eu quero que alguém responda. Alguém sabe? Qual que é? O 5? Muito bem. O maior capítulo é o 5, Bem-aventurados os aflitos. E não é fortuito, né? Para almas tão em aflição como nós, no sentido do compilamento que o Kardec fez, o maior capítulo é exatamente aquele que mais tem condições de nos fortificar e nos responder por que sofremos, qual a causa das nossas aflições, né, anteriores e presentes, e perceber o que fazer com isso. Né? Então, o maior capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E nessa parte que fala de suicídio e loucura, vai ser elencado 3 pontos fundamentais para prevenir o suicídio. A calma, a resignação, vindas da maneira de considerar a vida e na fé no futuro, que dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então já estamos elencando humildade, brandura, calma, resignação e fé no futuro. E qual outro ponto importante desse esclarecimento? Perceber que é a forma de considerar a vida, que é um dos diferenciais que a gente tem na doutrina espírita, que é exatamente retirar, e na verdade do cristianismo, retirar o véu do que é a nossa vida, qual que é o propósito da nossa existência. E o espiritismo vai aprofundar nessas situações, nessas questões filosóficas, por assim dizer. Então, elencando um outro ponto importante, fé. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da fé, que vai desmembrar bem mais o que é a fé, ela é elencada como mãe da esperança e da caridade. Ela é enfatizada como uma fé ativa, não colocada como uma coisa que você espera acontecer, que você simplesmente pensa positivo numa coisa que você quer muito. É uma coisa ativa, ela é raciocinada, que é a condição do espiritismo, uma fé raciocinada, que é uma das coisas que Kardec enfatiza muito na introdução, né? E então, com essas condições, ela é uma fé inabalável. Ela é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, base da regeneração. Então, relembrando, né? A fé transporta montanhas. A condição que nós temos, o poder que a fé nos dá para que a gente possa retirar tudo aquilo que nos impede, que nos sabota, que nos faz sofrer. Ela tem condições de transportar as nossas montanhas de sofrimento, das nossas paixões, né? E lembrando a frase de Jesus, a tua fé te curou. Não fui eu, tua fé te curou. Então, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas e nas grandes coisas. Então, é um papel importantíssimo que a fé tem na nossa vida, de realmente fazer com que a gente mobilize. A fé, né, no que a gente está enfatizando aqui, ela é uma mobilização, uma condição que a gente consegue agir, que é o que fala aqui à frente. Ela é uma confiança que se tem na realização de uma coisa. É a certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez. Então, a fé ela permite que você visualize a situação, consiga então traçar metas e que você consiga realmente visualizar os meios de chegar a isso. Então, a fé não é só realmente vai acontecer tal coisa, quero que aconteça isso na minha vida. Não, é mobilização, é consciência, é ativa, é visualizar melhor a situação, na confiança de que ela realmente tem solução, todo problema tem uma solução, ou
tenho uma forma de enfrentar ela melhor. Então, consigo ver os meios e traçar uma meta. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Ela habilita a paciência que sabe esperar. Porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então, por exemplo, o poder da fé, ela se demonstra de uma forma direta na magnetização que você consegue produzir, em você mobilizar fluido, atuar sobre o fluido e nas qualidades dele. Isso produz uma impulsão, né, que é, por assim dizer, irresistível, como está colocado lá nesse capítulo da fé, no Evangelho segundo o Espiritismo. E a assertiva é a seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então, é entender que Deus, como Pai superior, inteligência suprema, tem leis que agem sobre o mundo, sobre o universo, e tudo se processa, tudo tem lugar no universo, não tem nada fora do lugar. Ele sabe o melhor para nós, Ele sabe como cuidar de nós. E ter confiança em que esse Pai, uma inteligência suprema, realmente age sobre você com sabedoria, dá um consolo para que você consiga enfrentar a sua situação, pequena ou grande que ela seja, né? Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o peso, e nenhuma esperança suaviza sua amargura. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, né, fatigados, que eu vos aliviarei. Ele promete o alívio, desde que você observe a lei divina. Tem essa visão, esse conhecimento, né, de causa. E aí, para enfatizar tudo isso que a gente está falando, na questão 943 é perguntado de onde vem o desgosto da vida que embala alguns indivíduos sem motivos plausíveis. E aí vai apontar exatamente essas situações. Efeito da ociosidade. Então, não perceber a sua ação no mundo, perceber que tem diferença no mundo, né? Não conseguir visualizar a sua ação sobre o mundo e estar ocioso. Da falta de fé e também da saciedade. Estando saciável, não há essa mobilização, né? Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil, que é a mesma definição de trabalho, ocupação útil, e de acordo com as suas aptidões naturais, parábola dos talentos, por exemplo, o trabalho nada tem de árido, e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes, as dificuldades, os problemas, com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, quando a gente está falando de terapêutica de Jesus, a gente está falando de um evangelho, uma boa nova, uma boa notícia, que além dela mostrar na verdade, em termos de espiritismo também, né? Além de a gente ter um arcabouço que nos demonstra qual que é a realidade do suicídio, ela nos dá conhecimento, que é essa parte de diversos livros que já foram publicados e que muitas vezes são mais enfeitizados do que essa terapêutica, mas também é uma doutrina, é uma terapêutica, focando no Jesus, quanto cristãos, né? Ela consola e instrumentaliza o ser para o protagonismo da sua existência, com uma maior consciência. Existência essa entendida como uma oportunidade de evolução, como uma oportunidade de crescimento, uma necessidade realmente. Então, independente da condição que você se encontra, que você se está, é a melhor condição que você está. Você é a melhor versão de si mesmo, neste momento presente.
Então, você tem todas as condições de realmente vivenciar aquilo que você está passando. Você consegue buscar, você pode desenvolver habilidades. Você tem um Pai superior que te instrumentaliza, que te dá força, que envia ajuda, né? E com isso você consegue realmente se fortificar. Então, em termos de doutrina espírita e de evangelho, nós temos um arcabouço muito maior para falar dessa fortificação, dessa fortaleza para a gente construir com o evangelho, do que falar dessas consequências de punição que a gente já entendeu que não é verdade, né? Não existe essa punição de Deus para quem comete suicídio. Resumindo, então, um triângulozinho. O que é essa terapêutica de Jesus na prevenção do suicídio? Na base, então, a humildade e a caridade, como a gente viu, a calma, enquanto resignação e esperança também, para poder visualizar com mais assertividade a realidade e perceber que há meios de solução. E, no foco, a fé. Essas três coisas são indissociáveis. Tanto que a gente vai ver isso no capítulo sobre a fé. Que a fé não funciona sem a outra. E essa também não funciona sem a fé. Já que a fé é a mãe das virtudes, né? Como foi colocado. Então, os lembretes de Jesus, né? Internalize esses ensinamentos. São instrumentos, ele te dá ferramenta para você trabalhar a sua vida. Coloque as palavras nos seus ouvidos. Ouça quem tem ouvidos de ouvir, né? E os sãos não precisam de médico. Então, todos nós realmente precisamos nos fortificar nessa valorização da vida, né? Então, fechando um pouco o que a gente trouxe hoje, quando o espírita vai falar de suicídio, na verdade, ele está falando de vida. E de vida em abundância, né? Fala do despropósito que é a gente abortar um projeto existencial feito com tanto amor, com tanto zelo, para que a gente viesse nas condições que a gente veio, né? E que vai nos dificultar na situação. Além de não melhorar as nossas condições, ela dificulta, né? E a vida, então, é entendida como uma dádiva de Deus, como uma oportunidade de crescimento e evolução. Qual que seria, então, o olhar do espírita sobre o suicídio? Primeiro, a boca fala do que está cheio o coração. Então, como que a gente geralmente reage a uma notícia de suicídio? A gente pergunta os porquês e muitas vezes coloca explicações simplistas. Ah, foi por isso, foi por aquilo, foi porque terminou com o namorado, foi porque aconteceu isso. O que está acontecendo realmente na vida da pessoa a gente não sabe e não nos cabe julgar. Não julgueis para que não sede julgados. E, inclusive, a energia que você mobiliza, você espalha essa energia. Então, a pessoa já faleceu, ela já cometeu o ato. Daqui para frente, ela tem que seguir em frente, ela vai precisar de ajuda. Então, busque trabalhar esse sentimento no sentido de a forma de pensar do suicídio, sobre pessoas que cometem suicídio, né? Que é, por exemplo, a caridade moral, que é também o que você pensa, o que você fala, né? Perdoar 70 vezes 7. E já que, enquanto espíritas, nós somos reencarnacionistas, quem pode dizer que nunca suicidou? Dentre várias existências que a gente teve. Então, quem pode realmente apontar para o suicida e dizer dele um criminoso? Porque muitas foram as palestras em várias partes do mundo que apontava para o suicídio e falava que ele é um criminoso. Porque, de fato, há uma infração de uma lei. Mas quem somos nós para apontar os dedos? Na verdade, nós só estamos aqui hoje, nessa melhor versão de nós, porque alguém estendeu a mão. Então, para quem está pensando em suicídio, né, para quem vai ter que lidar com as consequências de um ato suicida, precisa de ajuda. Como todos nós precisamos de ajuda. Porque, na verdade, a sombra e a luz fazem parte do processo evolutivo de todos nós. Todos nós tivemos a nossa infância espiritual, Jesus teve a sua infância espiritual. Luz e sombra faz parte do processo de todo mundo. E, nesse ponto, nós estamos no mesmo barco, literalmente, porque nós estamos aqui reencarnados neste planeta. Então, temos muitas coisas para trabalhar juntos e para aprender, né?
E um ponto final é lembrar de orar pelos espíritos suicidas, porque na coletânea de prece espírita do Evangelho tem uma parte exatamente para os suicidas. E muitas vezes, quando a gente vai fazer uma prece mais longa, a gente lembra das crianças, dos mendigos, etc., etc., e não lembra dos suicidas. Eles precisam das nossas vibrações, realmente, né? E aí, trago um exemplo, então, que é já encerrando a nossa contribuição. Essa é a Gabriele Anderson. Ela foi uma maratonista que estava nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984 e... Só um momento. Por que eu trouxe essa foto hoje? Por que eu trouxe o exemplo dela? Pela foto aqui, vocês podem ver que ela está toda deslocada, que ela não está correndo. A Gabriele, ela não foi uma das primeiras a chegar, na verdade ela estava nas últimas. Mas ela é a mais lembrada dessas Olimpíadas e ela é famosa até hoje. Porque por mais que ela tivesse no fim e trôpega, essa imagem demonstra um momento em que ela trôpega, com cãibras, quase desidratada. Ela chega no estádio, todo mundo percebe ela e começa a torcer por ela. E ela trôpega, ela estava quase caindo. Ela não estava conseguindo correr mais, ela estava trôpega, quase caindo. A equipe médica se acercou dela, mas não podia tocar nela, porque senão ela seria desclassificada. E perguntando, você quer parar? Quer parar? Ela não conseguia nem responder. Ela só ia trôpega para a linha de chegada. Quando ela chegou, ela desabou. E aí a equipe médica realmente pôde colocar, dar assistência para ela. O que ela é um exemplo de motivação, de meta? Mas ela nos relembra um conceito, uma palavra que André Luiz nos coloca nos seus livros, que é de completista. Você encerra a sua existência com todo o planejamento que você tinha. Cumpre a sua meta. E os amigos espirituais estão lá torcendo, vai, vai. Eles podem se acercar de você, mas não podem tocar em você. Que é você que tem que cumprir a sua maratona. É você que tem que seguir em frente. Mas você tem todo o apoio possível. Como em qualquer situação da vida, você nunca está desassistido. E ela, como se fosse a existência, ela terminou. Trôpega, mas terminou. E é basicamente esse o convite que a gente faz, falando de terapêutica de suicídio, que é: nós temos condições de viver a existência que nós nos encontramos, nós temos fontes, e em termos de evangelho, de Jesus, nós temos um roteiro, nós temos receita, Ele deu ferramenta, Ele falou de situações que abarcam toda a nossa vida, seja para ideia de suicídio, seja para problemas emocionais, condições financeiras, problemas familiares. Tudo isso a gente consegue enfrentar com mais resignação, com força, olhando o exemplo de Jesus, que, como Emmanuel nos lembra, ele saiu da manjedoura e terminou na cruz. Inclusive nos mostrando que não interessa da onde você está saindo, da onde você está começando. Importa onde você quer chegar. O governador espiritual do planeta nasceu numa manjedoura. Não interessa de onde você começa, interessa onde você quer chegar. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando nessa noite. É só um resumo, realmente. E a mensagem é Jesus, é o nosso roteiro, é o nosso guia. Então, como diz, vide Jesus. E participem do Ame pela Vida. Ele continua ainda no setembro, né? Todas as casas espíritas vão acontecer nas palestras públicas. Esse tema do suicídio ainda vai acontecer.
E eu coloquei ali embaixo um link, não é merchandising, tá? É só porque essa página, ela é minha, ela é da minha responsabilidade, só que ela não é sobre eu como psicóloga. Ela fala de psicologia e valorização da vida. Só que o nome ainda está Daniela Brum Psi. Então, se vocês tiverem interesse, tem essa página com algumas informações que são pertinentes sobre valorização da vida, psicologia, tá bom? Então, uma boa noite, espero que vocês retornem bem para suas casas. Obrigada.